Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos a este novo vídeo aqui no meu canal. Para quem ainda não me conhece, o meu nome é Dona Cida e hoje eu quero compartilhar com vocês um pouquinho das experiências que eu tenho vivido nos últimos tempos e também falar um pouquinho da importância da terapia e do autoconhecimento na nossa vida. Quem já me acompanha há mais tempo já deve ter observado que eu mudei o nome do meu canal várias e várias vezes e acabo de mudar novamente. E isso já dá para vocês uma pequena ideia do quanto tem sido dificultoso para mim, não apenas manter a frequência de vídeos no canal, mas também em encontrar a minha identidade. Durante toda a minha vida, eu passei por situações muito difíceis. E eu posso dizer para vocês que a maioria dessas situações difíceis, se não praticamente todas, foi devido a escolhas equivocadas que eu fiz. E essas escolhas equivocadas me causaram muito sofrimento. E eu fiz essas escolhas equivocadas devido a uma autoestima muito baixa. Sim, pode não parecer, mas eu sempre tive uma autoestima muito baixa. E essa autoestima baixa se deve a um fato que aconteceu quando eu tinha 3 anos de idade. Eu passei por uma experiência tão marcante, tão forte, tão impactante, que esse simples fato que aconteceu aos 3 anos de idade mudou toda a trajetória da minha vida, mudou toda a forma como eu fiz as minhas escolhas e fez com que eu acreditasse que eu não era bem-vinda neste mundo, que eu não era merecedora do amor das pessoas e que por mais que eu fizesse, por mais que eu me dedicasse e ainda que eu apresentasse um trabalho muito bem feito, ainda não era o suficiente. E quando as pessoas me elogiavam, eu achava que eu não era merecedora daquele elogio. Eu achava que as pessoas me elogiavam por pena, por serem bondosas, por caridade, por generosidade, mas não pelo meu merecimento. E eu achava que eh, tudo que eu fazia não estava ainda bom o suficiente. Então eu me esforçava em ser perfeccionista, eu procurava agradar as pessoas de todas as formas para aliviar essa sensação horrível que acontecia dentro de mim, porque junto com essa sensação de não merecimento, também havia uma sensação de culpa. Isso acontecia principalmente quando eu fazia alguma coisa que eu gostava, que eu queria. Uma das coisas que eu sempre tive muita vontade era de apresentar para as pessoas, de mostrar os meus talentos, de compartilhar com as pessoas aquilo que eu estava aprendendo. Eu sempre fui uma menina muito estudiosa, eu sempre li muito, eu sempre fui muito incentivada, principalmente pelo meu pai, a estudar, a ler, a adquirir conhecimento. Então, era contraditório para mim, porque ao mesmo tempo que eu queria ser invisível, que quando eu entrava nos ambientes eu queria que ninguém me percebesse, eu também queria expor aquilo que eu aprendia, eu tinha vontade de passar isso para as pessoas. E eu, em todas as vezes que eu tive a oportunidade de falar diante das pessoas, de compartilhar meus conhecimentos, de apresentar para as pessoas os meus talentos, eu fiz isso. Mas sempre assim, com o apoio de alguém. Alguém me convidava, olha, vai lá, fala sobre esse assunto que você fala muito bem. E aí eu acabava indo. Mas depois vinha a sensação de culpa, vinha uma sensação de não ter feito bem, não ter feito
o suficiente, de não ter falado da forma correta, e eu ficava naquele sofrimento, eu ficava o tempo todo rememorando tudo que eu tinha falado, rememorando cada palavra, cada, cada frase que eu tinha falado, e aí eu sempre achava que poderia ter falado de forma diferente, que poderia ter sido melhor. Então eu ficava o tempo todo cobrando de mim. E eu nunca ficava realmente feliz depois de fazer alguma coisa assim que as pessoas me elogiassem. Quando as pessoas me elogiavam, eu me sentia mal. Por incrível que pareça, eu me sentia mal. Então, aquele sentimento de inadequação foi sempre uma coisa de muito sofrimento para mim. Aí eu procurei, durante toda a minha vida, eu procurei ser o mais discreta possível, não fazer muitas amizades, não ter muito contato com as pessoas. Então, toda a minha vida foi pautada em dois aspectos: o não querer ser vista, a sensação de não merecimento, a sensação de não ser adequada, e o desejo de me expor, o desejo de apresentar o meu trabalho, de apresentar os meus conhecimentos, de compartilhar os meus conhecimentos. Sempre teve isso dentro de mim. E quando eu fazia, isso gerava sofrimento para mim. Então eu me afastava. E isso aconteceu várias vezes na minha vida. Só que quando eu cheguei aos 60 anos, isso ficou muito forte, porque quando a gente chega aos 60 anos, e entre os 60 e 65 anos, a gente começa a se autoavaliar. A gente começa a pensar em tudo que a gente fez na nossa vida, sobre as coisas que a gente conquistou, se a gente fez bem feito ou não, se a gente conseguiu ser bem sucedido ou não. E durante esse período, eu estava começando aqui o canal e eu entrei nesse conflito. Então, às vezes eu fazia alguns vídeos, aí eu parava, aí eu achava melhor mudar o nome do meu canal. E aquilo era uma tentativa de me encontrar, era uma tentativa de encontrar a minha identidade, de me melhorar. Mas havia dentro de mim um desejo muito grande de chegar no final da vida e eu poder dizer: olha, eu fiz uma coisa, fiz uma história bonita, eu fiz uma trajetória bonita. Era isso que eu queria. Então eu fazia um pouco, fazia alguns vídeos, aí eu parava, até que chegou um momento que estava insuportável. E eu decidi que eu ia parar mesmo, que eu ia voltar a costurar, porque quando eu costurava, era uma coisa que eu fazia sozinha dentro da minha casa. A pessoa vinha e ficava feliz com o meu trabalho, e isso que importava para mim. E eu me preparei o meu ateliê novamente e comecei a costurar novamente. Mas eu não me senti feliz. Eu comecei a sentir uma tristeza muito grande dentro de mim e eu comecei a ter sonhos repetitivos. Eu sempre sonhava com uma casa, sempre uma casa diferente a cada noite, mas essa casa era sempre muito bagunçada, muito suja, havia roupas espalhadas por todo lugar, havia sujeira no chão, havia terra, às vezes pedriscos, como se tivesse sujeira de construção. Também às vezes não tinha janela ou a porta estava quebrada. Sempre era uma casa inacabada, uma casa suja, uma casa bagunçada, e eu, no sonho, tentava arrumar, tentava organizar, porque eu gosto de organizar as coisas, eu gosto de ter, eu preciso, para mim, de um ambiente organizado para eu poder funcionar bem. E eu não conseguia fazer isso no meu sonho, e eu tive a oportunidade de assistir a uma aula a respeito dos sonhos, e eu mandei a minha pergunta na live e a pessoa que estava fazendo a aula me respondeu que sonhar com casa significa sonhar
representa sonhar com o nosso mundo interno. Uma casa representa o nosso mundo interno. E aí ela me disse assim: olha, a sua casa está bem bagunçadinha, então essa sua casa interna precisa de cuidados. Talvez, minha querida, você precise de ajuda para organizar essa casinha interna. Talvez seja o momento de você decidir fazer uma terapia. Então eu decidi que eu ia fazer terapia. E eu ia comprar um fogão, eu já tinha pesquisado muito, já faz tempo que eu estou namorando um fogão grande, bonito, mas ele é um pouco caro. E eu tinha outras prioridades e o tempo foi passando e aí eu decidi, eu não vou comprar um fogão agora, eu vou investir esse dinheiro na terapia. E eu conheço uma terapeuta maravilhosa, uma pessoa incrível, que um dia eu quero apresentar ela para vocês aqui no canal, chamada Denilce. E ela é uma pessoa assim que tem um conhecimento tão grande, tão vasto, conhece várias técnicas e me apresentou um mundo novo, sabe? E foi com a ajuda dela, com a ajuda das técnicas dela, que eu consegui ir me lembrando, consegui voltar para os meus sentimentos, consegui fazer essa viagem dentro de mim, até o dia que eu me lembrei claramente do que aconteceu comigo aos 3 anos de idade. Me lembrei das coisas que aquela pessoa me disse e entendi o porquê ela me disse e como foi a minha interpretação naquele momento e por que a partir daquilo que ela me disse eu comecei a achar que eu não era bem-vinda em qualquer lugar que eu fosse, que ninguém gostaria de mim. Porque quando essa pessoa disse para mim: ninguém gosta de você, ninguém, nem fulano, nem beltrano, nem ciclano, ninguém gosta de você. E porque você é feia. E aí ela me disse várias coisas, né? Aí naquele momento que eu lembrei disso, eu senti muita raiva. Eu senti assim uma vontade muito grande de xingar essa pessoa, como se ela estivesse presente ali. E, e eu compreendi naquele momento o quanto que aquelas palavras que ela disse tinham sido cruéis. E assim, numa explosão assim, eu disse, sabe, que tudo aquilo que ela estava me dizendo era mentira. Que aquilo era o que ela sentia. Mas não era porque, não era a mim, não era sobre mim que ela estava falando, era sobre ela mesma. Que aquela raiva que ela tinha era uma raiva do mundo, era uma raiva da vida, e ela despejou tudo em cima de uma criança de apenas 3 anos de idade. E isso mudou a vida dessa criança, mas essa pessoa não faz ideia de que ela fez isso, e do mal que ela fez, do peso que isso teve na minha vida. Só que eu consegui compreender isso, sabe? E depois daquela sensação de raiva muito grande que eu senti pena dela, sabe? Porque ela era uma pessoa tão pequena, né? Essa atitude que ela teve naquele momento foi uma atitude de uma pessoa que está tão pequenininha no coração, está tão pequenininha no entendimento, que está tão ainda ignorante, né? Tão sem saber o que dizer, que diz uma coisa tão horrível assim para uma menininha de 3 anos. E essa frase que ela disse, eu consegui perceber que não fazia sentido, porque eu comecei, assim que eu senti pena dela, eu comecei a me lembrar, sabe? O universo foi trazendo para mim as lembranças das pessoas que me amaram muito durante a infância, do quanto eu era querida, da forma como os meus avós me tratavam, do carinho deles por mim. Aí eu compreendi que eu sempre fui amada, só que eu sempre senti que eu não era amada, sabe? Eu achava que as pessoas me tratavam bem
por pena de mim, por bondade. E agora não, eu comecei a compreender, né, a partir dessa lembrança, né, dessa rememoração que eu tive, eu comecei a entender que não, sabe, que as pessoas me amavam porque simplesmente me amavam. Não importa se eu tinha defeitos, se eu era uma criança feinha, não importa, senti que elas me amavam de verdade e eu compreendi, sabe, o quanto que eu tinha sofrido à toa na minha vida. E aí eu falei, agora chegou o momento de eu compartilhar isso com as pessoas. E eu queria muito compartilhar isso com vocês, porque essa experiência que foi tão, é, tão impactante, que fez tanta diferença na minha vida, pode estar acontecendo com outras pessoas também. Não da forma como foi comigo, mas talvez também outras pessoas também tenham sofrimentos que venham lá da primeira infância, porque é o período mais importante na nossa vida, e, e que elas podem. O que eu quero é que elas se sintam incentivadas a buscar ajuda, a confiar na ajuda terapêutica, mas procure um terapeuta ou uma terapeuta que tenha várias técnicas, que conheça várias técnicas, que tenha bastante conhecimento, sabe? Porque eu já tive um tempo fazendo terapia com uma psicóloga, mas eram conversas, era diferente. Hoje existem técnicas, toques, existem técnicas que ajudam a equilibrar o nosso campo energético para que a gente fique forte, para que a gente esteja pronto para fazer lembranças, para se lembrar de coisas impactantes em nossa vida. Porque enquanto a gente ainda está com o nosso corpo energético, com o nosso campo áurico todo atribulado, e quando a gente está em desequilíbrio com os nossos chakras, nós às vezes não temos condições de lembrar de coisas impactantes e coisas importantes, porque a gente pode ter uma reação que não vai ser boa para nós. Mas quando a gente começa a fazer terapia, quando a gente começa a se cuidar e a gente começa a se equilibrar, aí a gente consegue lembrar das coisas e ter a visão correta a respeito daquilo que aconteceu, consegue dar um novo significado para aquilo e consegue se libertar. Então, a partir desse dia, eu senti, sabe, que quando eu saio na rua, eu me sinto livre. Quando alguém me elogia, agora eu fico feliz. E aí eu decidi, eu vou parar com as costuras. Então eu passei por um processo de parando com as costuras, finalizando esses trabalhos que eu já tinha assumido, para eu voltar aqui para o canal. E eu espero do fundo do meu coração que essa minha experiência seja útil para alguém. E é por isso que eu quis muito compartilhar com vocês. E a partir de agora eu já tenho assim a minha meta definida, eu já tenho certeza do que eu quero, dos projetos que eu quero realizar e eu quero compartilhar isso tudo aqui com vocês no canal. E eu tenho vivido coisas muito interessantes. Eu quero ser mais livre, eu quero ser mais autêntica. Eu sempre me preocupava muito com a minha imagem, me preocupava em estar bem vestida, em estar maquiada, e hoje eu fico mais tranquila e eu estou aqui fazendo esse vídeo para vocês por esse motivo. Eu quero que a partir de agora eu possa ser útil para vocês de verdade. E eu sinto muito por todo esse tempo que eu fiquei falhando, mas eu acho que esse processo que eu vivi foi importante e eu espero que essa minha experiência sirva de incentivo para vocês. Uma boa terapia, uma boa terapeuta, um bom terapeuta
faz uma diferença imensa na nossa vida e que a gente precisa se cuidar, que a gente precisa zelar bem de nós. Por isso eu pus esse nome no canal, porque zelar significa mais do que cuidar, mais do que proteger. Zelar é ter um sentimento de que o objeto do nosso zelo é muito precioso para nós. Que se for um livro, é porque esse livro tem um conteúdo muito importante, então a gente não vai deixar em qualquer lugar, a gente não vai emprestar para qualquer pessoa, a gente vai zelar. E zelar também, zelar do conhecimento, né? Zelar daquilo que a gente aprendeu, zelar das coisas boas, né? Das boas atitudes. Eu conto com vocês para que a gente monte aqui uma comunidade de pessoas que têm vontade de zelar bem de si mesmas. Tá bem? Um beijo para vocês, muito obrigada e até o próximo vídeo.